peço para você, se segurar na carteira, temos aí um compromisso bem extenso. Hoje nós precisamos encerrar até o capítulo 17 do livro de Êxodo. Então, é muita coisa, mas a aula tá, como diria o Roberto Carlos, tremendo. Tá? Então, muito boa. Nós, na aula passada, não conseguimos concluir, né? Com todo o conteúdo. Nós havíamos parado no momento em que Moisés recebe a instrução de Deus para tirar o povo do Egito. E aí então ele teve uma situação muito difícil que nós vivemos, e ele em especial sofre muito com o mal da baixa autoestima. Moisés é aquele do ó dias, ó céus, ó azar. Ele começa dizendo que não sabe, que não pode, que não tem, que não consegue. Tudo aquilo para impedir o agir de Deus. Cuidado, porque este mal que acompanhou Moisés, vive nos rondando. Muitas vezes até me pega, quantas e quantas vezes. Mas Deus disse assim para ele: Moisés, filho, sou eu que estou te comissionando. E aí ele disse para Deus: mas como eu direi ao povo que eu fui selecionado por ti, Senhor, para tirar o meu povo da escravidão do Egito? E aí ele diz assim, Deus diz a ele: quando você se encontrar com os líderes e com o meu povo, você vai dizer que o eu sou te enviou. Uma palavra fortíssima. Aí então ele se convenceu, porém ainda ele tinha mais um problema. Ele dizia assim: eu tenho dificuldade em falar. Aí Deus disse para ele: tá bom, Moisés, você usará o seu irmão Arão, que já vem em sua direção. Irá se encontrar muito breve contigo. Quando você se encontrar com Arão, ele falará com Faraó. Porém, a instrução que eu dar será dada a você, e você replicará ao seu irmão, e ele falará ao Arão. Glória a Deus, porque aqui nós vemos mais uma oportunidade de estar ligados. Como é bom ter amigos, como é bom ter um laço importante de amigos, e mesmo que seja familiar. Ele não estava só, e foi o que aconteceu. Mesmo assim, ele ainda pediu algumas provas com Deus. Êxodo capítulo 4, no verso 3, Deus diz assim: o que você tem na sua mão, Moisés? Eu tenho um cajado. Ah, ok, tem uma vara. Então pegue ela. E ele pegou e lançou essa vara ao chão, e no momento em que ele fez isso, aquela vara, lá no monte, transformou-se numa serpente. Ele toma essa vara de novo em suas mãos e ela se transforma novamente num cajado. E ele teria a tarefa... Vamos entrando. Cabe lá, tem espaço. Tá, tudo bem, não tem problema não. E ele teria esta tarefa para realizar com o Faraó. Depois, mesmo assim, olha só a incredulidade do Moisés. Senhor, dá mais uma prova. Êxodo capítulo 4 e no verso 6, Deus diz assim: Moisés, coloque a sua mão no peito. Quando ele faz esse movimento, a sua mão instantaneamente torna-se leprosa. Ela passa a ter uma doença na hora. E ele olha e fica indignado. E aí então Deus pede para ele fazer isso de novo. E ele torna a fazer, e a sua mão é imediatamente transformada. Isso aconteceu com ele. Se não bastasse ainda, ele faz mais uma prova. Está vendo? O capítulo 4 é o capítulo das provas. Ele faz mais uma prova com a água do Nilo. Eles pegam um pouco da água do Nilo e mexem com ela, e ela instantaneamente também transforma-se em sangue. Isso já é uma prévia do que aconteceria muito em breve, justamente que nós veremos hoje, que serão as pragas.
E aí nós temos um fato inusitado, mas que nos fala muito. Deus revelou para o seu povo, aqui em Gênesis no capítulo 17, Deus fala com os patriarcas e fala com Abraão, dizendo que ele deveria circuncidar todo o hebreu, todo o israelita, com até 8 dias de vida. Era uma prática. O outro filho dele foi circuncidado já com uma idade mais avançada, Ismael com 6 meses com mais tempo de vida, com 6 anos, perdão, mas é uma outra história. Mas o filho de Abraão, que é foi circuncidado com 8 dias. No entanto, os meninos do Moisés, o Gerson e o Eliezer, que é o filho mais novo, não havia sido circuncidado. Veja só, e era regra. E aí então o que acontece, uma cena interessante no capítulo 4, que quando Moisés vem com a sua família saindo de Midian, indo em direção ao Egito para tratar com o povo, Deus surpreende Moisés com um momento terrível e ele está prestes a morrer. Deus iria matar o libertador? Ele havia acabado de comissionar Moisés para tirar o povo e na sequência o tenta matar. Que Deus é esse? No entanto, a ação que Deus desempenhou naquele momento era para que a sua esposa, que era midianita e que não vivia e não servia ao mesmo Deus, portanto era jugo desigual, ela havia impedido que Moisés, então, obviamente aqui é uma suposição, que ele pudesse circuncidar os seus filhos. Quando ela percebe que Moisés tem uma espécie de um ataque, não sei exatamente, a Bíblia não relata o que aconteceu, ela percebe o que acontece e ela automaticamente lembra disso. E a Bíblia relata que ela pega uma pedra afiada e circuncida seus 2 filhos e apresenta o prepúcio aos pés de Moisés, clamando a Deus para que o libertasse. E, imediatamente, o Moisés reage. Quando Deus quer, Ele quer você por inteiro. E quer você em todas as áreas da sua vida. Em nenhuma parte pode ficar de fora. É assim que Deus trabalha. Tem partes do nosso coração que a gente procura esconder. Senhor, a minha vida é tua, mas tem aquele cantinho, tem aquela coisa lá escondidinha que às vezes a gente reluta em entregar a Deus. Moisés tinha uma área que ele precisava corrigir. Para o comissionamento que ele teria, ele precisaria estar inteiramente, em todas as áreas, alinhado, integrado, totalmente vinculado aos planos de Deus. E com isso foi o que aconteceu. Isso nós concluímos a aula passada. Vocês estão com o material da aula de hoje. Nesse material da aula de hoje, nós temos umas perguntinhas. Por exemplo, a primeira: aproximadamente, quando foi o período em que foi escrito o livro de Êxodo? É prova. 1400, 1440 antes de Cristo, tá? Você marca lá, isso cai na prova. Quais eram os nomes dos pais de Moisés? Arão e Jaqueline? Arão e? Fechou. Como chamavam os povos semitas que dominaram o Egito por 150 anos? Ixos. Assinale quais eram os filhos de Moisés. Moisés Júnior e Arão Neto? Não, né? Gerson e Eliezer, ok? Cleito e Cleidir, esse canta bem, né? Quem quiser saber quem sou, né? Nome hebraico de Moisés, Moshe. Moshe. Nome hebraico de Moisés, guarde bem, Moshe. Letra B. Isso aqui é só para dar uma esquentadinha, para vocês terem uma ideia o que vem por aí. Um aquecimento. Aula de hoje, capítulo 5. Pegue a sua Bíblia, deixa ela, desembanhe a sua espada, né?
Abra o seu aplicativo, se você quiser me acompanhar. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Agora a coisa começa a apertar, porque Moisés chega lá no lugar de destino dele. E aí ele começa a árdua tarefa de libertar o seu povo. Então, nós vamos começar exatamente neste ponto, aonde Moisés terá a primeira audiência com o faraó. E para esquentar, nós temos uma teoria que eu preciso trazer, não vou cobrar na prova, mas apenas para que você saiba. Nós temos 3 possíveis reis ou faraós, que foram os faraós do período da opressão. O mais conhecido, e eu vou explicar por isso, porque é o Ramsés. Ramsés, ele é um dos mais indicados a ser o faraó da época de Moisés, do período da libertação e da opressão do povo do Egito, porque a Bíblia traz, no capítulo 1, em que os hebreus trabalhavam em 2 cidades celeiros, e nós mostramos na aula passada, uma era Pitom e a outra Ramsés, portanto ela leva o próprio nome do faraó. No entanto, existe uma informação clara e precisa que a vida desse caboclo foi de 1279 a.C. a 1213, portanto, não bate com o período em que vocês acabaram de assinalar, o período que o povo viveu sobre esta situação de escravidão. E então, nós eliminamos essa possibilidade de ter sido o Ramsés. Agora, existe sim uma situação entre outros 2 faraós. O Tutmés III, que reinou de 1479 a 1425, portanto, num período em que tudo poderia ter acontecido. Por que poderia? Porque na história você não consegue aqui provar de uma forma convicta. Não, saiu, foi achado isso, é isso, né? Muitas vezes a verdade dentro desta área, ela muda de tempo em tempo, né? Faraó, o menino, que foi influenciado pela sua irmã, a princesa Hatshepsut, a possível mãe adotiva de Moisés, historiadores acreditam que ele tenha morrido em sua carruagem de guerra na batalha contra os hebreus durante a perseguição no Mar Vermelho. E o segundo e também dos mais prováveis é Amenhotep II, 1427 a 1400. Lembrando que antes de Cristo, nós temos o ano que ele retrocede, ele começa do maior e vai indo para o menor, ok? Por isso que nós temos 1427 a 1400. Ele herdou do seu pai um reinado em seu ápice do poder. Foi o maior de todos na infantaria, na navegação, carruagens, cavalaria. Alguns historiadores especulam que o seu sucessor, Tutmés IV, não foi o seu primeiro filho e, portanto, seu herdeiro provável teria morrido durante a 10ª praga. Aqui eu tenho uma situação que traz forte indício que teria sido ele, em virtude do seu sucessor, aquele que assumiu o trono na sequência. Não foi o seu filho mais velho. Portanto, o filho mais velho, tudo bem, teria morrido, tá? E esse aqui, fala-se que ele morreu durante a perseguição no Mar Vermelho. Apesar do faraó ter entrado no mar, a Bíblia disse que os egípcios foram lançados à beira do mar. Então, existe para esses 2 a múmia desses 2 camaradas. Aí você poderia dizer assim, mas eles morreram no mar, morreram afogados, os seus corpos foram encontrados? Sim, eles foram lançados à beira d'água, tá? A Bíblia traz esta informação. Mas isso aqui é a título de curiosidade, apenas para você saber que não é Ramsés. Os filmes, os romances, hoje adotaram Ramsés por uma questão
prática por estar registrado em Êxodo 1 e 11. Audiência com o faraó, senhoras e senhores. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Aqui tudo começa. Faraó nunca, capítulo 5, verso 1, nunca tinha ouvido falar no Deus dos hebreus. Nunca, nunca. E aí chega o Moisés e diz assim: Faraó, ele e o seu irmão Arão, Faraó, chegou o momento de nós dizermos adeus. Quero pedir, verso 1, capítulo 5. Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Faraó olha para Moisés naquela audiência e numa atitude de rei diz assim: Moisés, escolha um dedo. Que você vai sair. Nem a pau, Juvenal. Não deixou. E além de não deixar, a Bíblia diz que Faraó aumentou a opressão sobre os hebreus. Eles tinham a incumbência de fabricar os tijolos e eles usavam uma matéria-prima fornecida pelos egípcios, que era a palha. O faraó, ao tomar conhecimento desta balbúrdia, disse assim: aqui não. Pelo contrário, além de vocês não saírem, eu vou cortar o meu fornecimento de palha. E vocês deverão continuar e aumentar a produção de tijolos. Então, quando isso se espalhou lá por Pitom, se espalhou por Ramsés, as cidades onde os hebreus trabalhavam como escravos, haviam capatazes hebreus que cuidavam da produção. E eles ficaram desesperados, porque eles tinham que produzir mais e eles não poderiam ter a palha. E os egípcios castigavam, açoitavam, cobravam. Parecia banco, cobrando meta, né? Tem que produzir, parecia trabalho de distribuidora de alimentos, né? Tem que vender, o estoque no meu fornecedor já está cheio, mas você vai ter que comprar. E aquela era uma loucura, senhores. No entanto, nesta audiência de Arão, nós vamos ver agora, há esse momento. Deixa eu aumentar aqui o volume. Ordena? Ordena? Veja o poder de Deus. A Bíblia diz que Moisés, realmente, nesse caso do exemplo da Disney, aqui foi Moisés que lança a vara, mas quem lançou a vara ao chão foi seu irmão, Arão, ok? Eu trouxe só para você ter uma ideia do fato, para você ter uma noção do que estava acontecendo. E, mesmo assim, Faraó, o que ele faz? Qual é a reação dele? Ele chama os seus magos, sacerdotes, capangas, coringas, enfim, chamem do que vocês quiserem. E eles dizem, e aqui a Bíblia diz que os magos fizeram a mesma coisa, verso 22, por meio das suas ciências ocultas, e isso fez com que o faraó endurecesse o seu coração. E ele acabou endurecendo o seu coração. Mas e aqui no capítulo 6, nós temos, além do anúncio da libertação, eu quero trazer para você a genealogia dele. A genealogia está no capítulo 6, no verso 14. Desde Jacó, Léa, né, a esposa simpática que Jacó teve, porque a bonita era a Raquel, né? Ela era jeitadinha, né?
Aí então ela teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Uma turma. Levi gerou Coate, por isso a tribo dos coatitas. Coate teve vários filhos, Amrão, Izar, Uziel e Hebron. Um deles, Amrão, casado com Joquebede, que era a tia, gerou Arão, Miriam e Moisés. Tá? Então entenda, e nós já falamos sobre isso, Moisés era libertador, foi o libertador do Egito. Ele, filho de Arão, teve Arão, olha, não confunda isso. Arão, pai, Arão, irmão. Arão, pai de Moisés, Arão, não tem um M, irmão de Moisés. Arão foi consagrado a levita e Moisés pertencia à mesma tribo de Levi. Jesus é da tribo de Judá, tá bom? Não confunda, tá bom? Não confunda Judá com Levi. Vamos para frente? Aí então começam as pragas. A partir do capítulo 7 é um momento em que não tem mais o que ser feito. Capítulo 7, no verso 20, nós vamos trazer apenas as principais partes, porque o tempo não nos ajuda, né? Mas você poderá ler, e eu espero que você esteja lendo o capítulo na sua casa, o livro todo, pois é questão de prova. Moisés e Arão, texto bíblico, fizeram como o Senhor havia ordenado. Arão levantou a vara e feriu as águas no Nilo, na presença de Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Liberte o meu povo! Continua com essa ideia fixa, não é? Vamos indo. Não pode continuar a nos ignorar! Já chega. Não vou mais ouvir as tolices desse evento. Tragam ele aqui. Moisés! Não! A Disney traz Moisés para enaltecer o personagem, né? Nós sabemos que foi Arão, mas só para você ver, ó. Só para você ter uma ideia. Ajuda a criar uma imagem na sua mente. Moisés tinha o quê? Tinha 7 e 7. Tá aqui, ó. 7 filhos. Não. Moisés tinha 80 anos de idade. Isso aqui é o texto bíblico. Sangue! Moisés tinha 80 anos de idade quando começou todo esse processo. Está na apostila de vocês, para você acompanhar. Então tem o texto bíblico. Foi muito bom a observação do irmão. Isso. Aí você vai ver, conforme eu coloco o capítulo e o versículo do lado, para você buscar conforme o texto traz, para você entender. Tá? Esta foi a primeira praga. Não ajudou. Por quê? Porque simplesmente diz que realmente nem assim. Capítulo 7 e verso 23 diz: nem assim Faraó levou isso a sério. Aí nós vamos para o capítulo 8, onde nós temos as rãs. Diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra. E essa é uma imagem das rãs tomando conta. E a Bíblia diz exatamente que as rãs foram inclusive nos aposentos do faraó. E os magos fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Aí então nós temos uma primeira situação inusitada aqui neste capítulo. Faraó, 8:8, mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao seu Deus, orem ao Senhor, para que ele tire estas rãs de mim. E Moisés ainda fala assim para ele: quando é que você quer que as rãs saiam? Faraó
diz assim: pode ser amanhã. Ok, então assim será, Faraó. Amanhã as rãs deixarão. E Moisés e Arão se prostram diante de Deus, oram a Deus, e Deus elimina, extermina, mata todas as rãs, com exceção das que estavam nos rios. Mas as que estavam em terra, todas elas morreram. E levantou-se um grande cheiro, em virtude daquilo que aconteceu. Quando o Faraó, final do capítulo, diz, verso 15, percebeu que as rãs tinham morrido, houve um alívio, e ele obstinou-se novamente em seu coração e não deu mais ouvidos a Moisés. Tá? Moisés foi enganado. Terceira praga. Então, primeira praga, qual foi? Rios transformado em sangue. Segunda praga, as rãs. Terceira praga, piolhos. Ai, só de falar já coça, não é assim? Capítulo 8, verso 17. Assim fizeram. E quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, não foi mais os rios, bateu no chão, na terra, no pó. Surgiram piolhos nos homens, nos animais. Todo o pó da terra do Egito transformou-se em piolho. Todo o pó da terra, olha o que está escrito para nós entendermos e termos uma noção do tamanho que foi esta praga. Capítulo 8, verso 17. E mais uma vez, as coisas pareciam que iam bem, Porém, os magos tentaram fazer surgir, capítulo 8, verso 18. Tentaram fazer surgir piolhos por meio de suas ciências e não conseguiram. E os piolhos infestavam os homens e os animais. E os magos disseram ao Faraó: isto é dedo de Deus. Mas o coração do Faraó permanecia duro. Então, a partir da terceira praga, os magos do Egito já não conseguiam mais acompanhar. Quarta praga, a mosca. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de mosca invadiram o palácio do Faraó e as casas dos seus conselheiros, e em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas, menos em Gósen. Gósen é uma palavra nova que eu estou trazendo para os senhores nesta oportunidade. Gósen é o lugar, Gênesis 45, 10, Gênesis 47, é o lugar dentro do Egito aonde o Faraó, que era simpatizante com José, quando o recebeu, Jacó e seu filho José, designou esta região linda, maravilhosa e promissora e próspera para que o povo do Egito se estabelecesse. Aqui nesta parte superior do Egito, o Egito é tudo isso aqui, esse riozinho, esse risco aqui é o Nilo. Nesse canto à direita, que nós estamos vendo aqui no mapa, é a região de Gósen. E esta praga das moscas invadiu todo o Egito, mas a Bíblia diz, menos em Gósen. Você sabe o que é isso? Ter mosca num país inteiro, e a mosca chega ali na divisão, e não entra. Foi isso que aconteceu. E para que você possa se situar, vamos ver se eu consigo te mostrar melhor. Nós vamos sair daqui, desse ponto de partida. Nova Igreja Batista. Aonde nós estamos nesse exato momento. E agora nós vamos conhecer o Egito, Gósen. Olha a girada que ele dá. Logo ali, pertinho. Esta é a região do Egito. E esta região aqui, meus irmãos, é o conhecido como Delta do Nilo. Observe que ele faz esse desenho aqui. E aqui é o Nilo, o rio. É nesta região aqui do mapa, aonde é a região de Gósen. Observe aonde está a região do povo hebreu aqui. Só para você se situar, não sei se todos conseguem ver,
Mas vamos dar um... Vamos ver se a gente consegue se aproximar. Ó. Aqui, ó, Israel. Aqui eu tenho um mar. Mas enfim, não precisamos mostrar no detalhe que não é esta a aula. Mas aqui é a região próspera, é a região verde, aonde chamada de Baixo Egito. Aqui é o Médio Egito e aqui por baixo é o Alto Egito. Então, voltando à nossa aula, aqui eu estava dizendo para vocês que a praga das moscas não entraram nesta região, só para vocês se situarem. Depois nós temos no capítulo 9 mais uma praga. Nós temos a morte dos rebanhos. Capítulo 9, verso 2. Trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó. Mas o Senhor fará, olha só que profundo isso, distinção entre os rebanhos de Israel e do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. Capítulo 9, verso 4 e verso 6, confirmação. Todos os rebanhos dos egípcios morreram. A mosca não entra em Gósen. Os animais dos hebreus não morrem. E agora na sexta praga, nós temos então a intervenção direta no homem. Até então, até a quinta praga, ela acontecia no ambiente, nos animais, enfim, e nessa agora começaram as feridas purulentas, as úlceras. Aqui tem uma imagem de um faraó todo pesteado. Agora, pela primeira vez, os egípcios foram feridos com uma dor terrível. Deus estava ensinando que seus julgamentos não tinham limites. Caso a rebelião continuasse, uma destruição total aconteceria. Não é cômica a situação dos magos no versículo 11? Capítulo 9 e o verso de número 11 diz assim: nem os magos podiam manter-se diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas. Então, portanto, não tinha mais o que ser feito. O faraó estava com feridas. Os magos que o faraó recorria para combater as pragas estavam atolados de feridas. E o verso 15, perdão, aí já é outra. Mas o Senhor, aqui é profundo, verso 12. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó. Vocês estão ouvindo bem o que eu estou dizendo? Foi o Senhor que endurecia o coração de Faraó. Era o próprio Deus que permitia que estas pragas iriam acontecendo. Era propósito dele. 430 anos de sofrimento do povo hebreu dentro daquele Egito. E Moisés ia pedindo: deixa o meu povo sair, eu preciso ir para o deserto. E o faraó via a praga acontecendo, mas era uma praga. Não deixava o povo sair. E aí nós temos o granizo. Capítulo 9, verso 26. Diz: o Senhor fez vir trovões e granizo e raios, caiu sobre toda a terra. Óbvio que não em Gósen, somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu um granizo sequer. E pedra na turma. Esta praga devastou. Um granizo destrói. Quando nós temos uma chuva rápida de granizo, a gente já vê que faz um estrago. Você imagina da forma como caiu sobre o Egito, né? Destruiu. Eu tenho certeza que os egípcios, que eram donos de martelinho de ouro, lavaram a baia de ganhar dinheiro, né? O que o senhor acha? Ficaram ricos, né? Encheram o bolso. A oitava praga, gafanhotos. Êxodo capítulo 10. Nesta praga, observamos o início da evolução das negociações. Faraó faz a primeira proposta.
Ouçam bem, senhores. Só os homens podem ir prestar o culto ao Senhor. Pela manhã, o vento havia trazido gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a extensão. Nunca antes houve tanto gafanhoto e nem jamais haverá. Óbvio que Moisés não aceitou a proposta. Portanto, o que aconteceu? Surgiu então a 9ª praga. Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Menos, né? Lá havia gerador, né? Quem sabe em Gósen? Não, era plano de Deus mesmo. Menos para os israelitas que tinham luz no local onde habitavam. Senhores, o país é o mesmo, é o Egito. Cascavel está um breu total. Toledo, bom dia, sol, vida normal. Você imagina uma coisa dessa? 3 dias de escuridão total aqui na nossa cidade, ou melhor, lá em Toledo, né? Cascavel é um lugar bom, né? E aqui, luz. Isso foi o que aconteceu. Nessa praga observamos um outro avanço na negociação. Faraó faz a sua segunda proposta. Deixe somente as ovelhas, os bois, as mulheres e as crianças agora podem ir. Aqui, capítulo 10, no início, ele pediu só para os homens. Nesta praga, ele então evoluiu e falou, deixa os animais. E Moisés deveria, quem sabe, ser de origem alemã, porque teimoso é quem teima com Moisés, né? E ele disse, capaz, não senhor, aqui sai é todo mundo, não é verdade? E aquelas negociações comerciais, sai por quanto? Difícil atender esse cliente, não é verdade? Muito difícil. Não avançaram nas negociações na 9ª praga. E aí, lamentavelmente, chegou ela. O anúncio da 10ª praga. Essa 10ª praga realmente foi a pior de todas. A 10ª praga foi a que mais devastou com o povo. Somente após esta praga, Faraó os deixa ir. Essas foram as palavras de Jeová. Ou seja, Deus já sabia que somente com a chegada desta praga é que realmente Faraó seria tocado de tal forma que ele não deixaria, ele os expulsaria do Egito. E a Bíblia traz ainda dizendo que, além de Faraó pedir para o povo ir, a Bíblia diz que Deus trabalhou no coração dos egípcios e eles foram benevolentes com o povo hebreu e deram ouro, prata, pertences a todos os hebreus, para que ao sair do Egito, eles pudessem sair não apenas como se tivessem sido demitidos, mas fizeram acerto, pegaram a multa dos 40%, entendeu? E saíram tranquilamente. E meteram no pau depois. Não tenha dúvida, né? A ação trabalhista foi grande. E aqui, meus irmãos, começa a preparação, capítulo 12 é o ponto. Dizer para você que o capítulo 12 é o ponto máximo do livro de Êxodo é difícil, porque eu tenho no capítulo o livro inteiro, pontos maravilhosos, mas sem dúvidas, o capítulo 12 é um dos mais importantes capítulos do livro de Êxodo. Por quê? Porque ele é visto, lembrado, todas as vezes que nós nos reunimos para comemorar e para nós lembrarmos do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aqui no capítulo 12, então, nós temos a Páscoa, que quer dizer libertação. Foi o momento em que o povo hebreu se preparou para o bote, se preparou para o golpe, se preparou para sair do Egito. E Deus diz a Arão e a Moisés, façam isso. Vocês vão ler depois em casa, passa todas as instruções.
pegue uma ovelha, um cabrito de até 1 ano de idade, que não tenha nenhum defeito, que seja branquinho. Vocês irão sacrificar este animal e com o sangue deles vocês espargirão sobre as portas, os marcos da porta, nas laterais. Vocês comerão desta carne, toda ela. Não pode ferver, não pode fazer no óleo, tem que ser na brasa. Vocês vão comer com pães, sem nada de fermento. A produção da Fleshman caiu grandemente naquele dia. Inclusive, a Bíblia relata que todo o fermento foi tirado para que eles não pudessem correr o risco de comer o fermento. E o povo se alimentou, e a Bíblia diz que aquela carne que sobrasse deveria ser queimada. Todo aquele animal, se a família fosse pequena, eles deveriam dividir o animal entre 2 famílias, mas que esse sangue fosse espargido. E aí, verso 14 traz uma palavra fantástica: perpétuo. Deus diz: Moisés, isso que eu estou explicando para você a partir de agora, eu quero que seja um memorial, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como uma festa ao Senhor. E isto é uma ordem, e é permanente, todas as vezes. Quando vocês estiverem lá, na terra que mana leite e mel, vocês irão lembrar e irão fazer isso. E a ordem era única. A hora que o anjo, a hora que eu, diz Deus, visitar as casas, a casa que estiver com a marca do sangue, oh, glória a Deus, hoje este sangue continua nos purificando, nos libertando, nos transformando e nos dando força. Eu não entrarei. E a Bíblia diz que em nenhuma casa ficou um primogênito vivo, inclusive dos animais, até nos animais. Aí nós ouvimos isso. Saiam imediatamente. Não foi uma negociação, foi uma determinação. Era isso que Deus queria. Deus queria que o faraó realmente deixasse claro: imediatamente do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar o culto aonde vocês quiserem, mas saiam agora. Essas foram a palavra de um líder derrotado pelo eu sou. Senhoras e senhores, depois disso, obviamente nós temos isso. Chegou o grande dia, chegou o momento. O povo começa a sair, deixando de lado 430 anos de opressão. Esse é o ponto alto, sem dúvida, um dos pontos altos na vida do Moisés. O momento em que o povo sai. 2 milhões de pessoas marcharam para fora do Egito, sendo apressados pelos egípcios que temiam que Israel ficasse por mais algum tempo, correndo o risco de mais pragas acontecerem. Tema de prova, senhoras e senhores: quantos anos o povo ficou preso dentro do Egito? 400, 410, 405? Não. A Bíblia traz, Êxodo 11:41, 430 anos de opressão do povo. E aí então Deus chama, capítulo 13, e pede que seja feito um resgate, uma oferta de sacrifício de todo o primogênito, inclusive quando chegassem na terra prometida, pois quando no futuro seus filhos lhe perguntassem o que queria dizer isso, deveriam responder que tratava-se de um sinal evidenciado que o Senhor o havia tirado do Egito com a mão poderosa. Durante o dia, Deus ia adiante deles numa coluna de nuvem e à noite em uma coluna de fogo para guiar o seu povo. Capítulo 13, verso 21 e verso 22. Louvado é o nosso Senhor. E Moisés ia vendo milagres e milagres, milagres e milagres, mas a perseguição era eminente. Capítulo 14, nós temos a perseguição dos egípcios.
O que foi? Capítulo 14, verso 5. O que foi que fizemos? Contaram ao rei que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia. Mudaram de ideia, coitados. O que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Olha a declaração de Faraó. Vamos lá. Inclusive 600 dos melhores carros foram atrás. E eles começam, não tenha medo. Moisés diz, fiquem firmes e vejam o livramento que Deus trará hoje. Diz o Senhor a Moisés, erga a sua vara e estenda sobre o mar e mande que o meu povo marche, pois atravessarão em terra seca. Eles atravessaram o mar e havia ainda, capítulo 16, milagres a acontecer. O primeiro milagre é chamado de as águas de Mara e de Elim, capítulo 16 e capítulo 17. São uma sequência de milagres que Deus foi realizando na vida do povo durante a travessia no deserto. Eles se depararam com uma circunstância em que eles precisavam beber água, mas a água que estava ali era uma água que não dava para ser consumida. E o povo começou a reclamar, olha só, verso 24 do capítulo 15. O povo começou a reclamar a Moisés, dizendo, o que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto, e lançou na água amarga, e esta se tornou boa para consumo. Em Mara, o Senhor lhe deu leis, ordenanças e colocou à prova, dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, até hoje é assim. E se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem, a palavra obediência na vida do cristão é uma constante. Quem obedece é amigo de Deus. Quem obedece, ele não chama, ele o chama de amigo, né? Até hoje nós vemos isso. E as coisas não pararam. Depois disso, meus irmãos, o povo começou a reclamar, capítulo 16, estamos com fome. Parece às vezes os nossos filhos, acabaram de sair do almoço, acabaram de encher a barriga, mas já começa, pai, tô com fome, mãe, tô com fome. Gente, eu nem terminei de lavar a louça, e você já está pedindo comida? Eu tô com fome, mas não é fome, é uma ansiedade de roer alguma coisa, né? Eu tô com fome. E o povo também começou a reclamar, eu estou com fome, nós estamos com fome. E aí então disse, capítulo 16, verso 4. Disse, porém, o Senhor, eu lhes farei chover, pão do céu. Ora, senhores, o que é isso? E foi exatamente o que aconteceu. Caía o pão. Assim Moisés e Arão disseram a todos, e ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E aí começou a cair pão. Ah, mas só pão? Mãe, só tem hoje, não tem uma carninha? Não é assim que a gente escuta, pai? Não tem nada, só isso? Falaram isso para Moisés. O pão caía do céu, a água amarga ficou doce. E aí eles falaram, mas não tem depois do almoço um docinho, alguma coisa aqui pra gente, né? Aí então Deus, capítulo 16, verso 11. Ao pôr do sol, vocês comerão carne. E ao amanhecer se fartarão de pão. E assim saberão que eu sou o Senhor. E aí então veio os pássaros, as codornizes. Era uma loucura. Era para pegar as codornizes. E vinho, e o povo tinha em abundância. E além disso, durante o dia, aquela nuvem. À noite, aquele fogo. Porque vocês sabem que no deserto o frio é intenso à noite, muito forte. E durante o dia o calor é absurdo.
Então Deus cuidou até desses detalhes. E o povo criticava. Este é um momento dos mais difíceis na vida de Moisés. Estamos encerrando a aula. Esse lugar ficou conhecido como Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Aqui, senhores, no capítulo 17 é o momento em que Moisés se estressa. É o momento em que ele comete um lapso, uma falha. Deus havia dito para ele agir. E ele fez exatamente o que Deus não havia dito para ele fazer. Ele vai, o povo começa a se queixar porque queriam água, e eles disseram assim: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Ele ficou com raiva do povo. Mas o povo estava sedento e clamou. Então Moisés clamou ao Senhor: o que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu Deus: passe à frente do povo, leve com vocês algumas autoridades e tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, lá do Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades, e ele chamou aquele lugar de Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova. Mas infelizmente, ele acabou colocando um excesso de raiva, e foi nesse momento aqui que nós vamos ver lá na frente, que impediu de Moisés poder entrar na terra prometida. E nós encerramos com o primeiro vilão da história, com o primeiro inimigo que se manifesta contra o povo de Deus, os amalequitas. Eles são destruídos posteriormente, mas aqui existe uma imagem que retrata: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam a batalha. Nós vamos retomar esse tema na próxima aula, e aí nós conseguimos concluir até o capítulo 17, sobre mãos de Moisés. Aula que vem, capítulo 18 em diante. Leiam, continuem lendo, aí eu tenho, na apostila vocês têm o resumo, façam os exercícios, vai ser bênção. É, a filha, filha de Faraó. Ficou na dúvida na aula passada. Massa e Meribá. Eu não coloquei Massa? Massa. O acento agudo. O acento agudo. Entendeu? Isso deve ser assim em casa também, né? Gente, que Deus abençoe vocês, um bom culto. Quem vai permanecer na igreja, quem vai para casa, quem vai no mercado comprar o frango, a maionese e o arroz e a coca. Que Deus dê um bom domingo a vocês.